e ele vai fazer diferença para você. Bom, então, começando a classificação, a primeira delas, e talvez mais importante, diz respeito à origem do título executivo. Isso significa que as execuções elas podem ser divididas em dois grandes grupos. Nós vamos ter uma aula específica sobre o título executivo, provavelmente já na semana que vem. Mas é importante frisar desde logo que o título executivo, como nós já vimos na semana passada, é a chave que abre a porta da tela jurisdicional executiva. Nulla execution sine título. Sem título, eu não tenho execução. Então, o título é um requisito essencial, primordial, indispensável para qualquer execução. E esse título ele pode ter duas origens. Ele pode ser um título executivo judicial ou um título executivo extrajudicial. Aqui é importante frisar duas coisas. Essa diferença entre judicial e extrajudicial diz respeito à formação do título, de onde ele se originou. O título judicial, que está previsto no artigo 515 do seu código, no rol taxativo, ele se originou de uma tutela jurisdicional. Ele veio de uma tutela jurisdicional não necessariamente vinda do judiciário. Vocês vão ver depois, quando chegar no 515, que a sentença arbitral, portanto, veio do juízo arbitral, fora do Poder Judiciário, também é um título executivo judicial, mas ela adveio de um processo, ela adveio da formação de um processo, processo esse que tramitou lá no juízo arbitral, lei de arbitragem 9.307/96. O título extrajudicial, ele não passa por um processo. Como regra, a formação dele se dá fora de uma tutela judicial, seja ela judicial ou arbitral, como eu disse. Os exemplos característicos são os títulos de crédito, né? Um cheque, uma nota promissória, ou também um título muito importante, é o contrato particular, por exemplo, de compra e venda, de locação, enfim, os mais diversos instrumentos particulares que vocês podem assinar ou já assinaram são títulos executivos extrajudiciais. Eles estão presentes no nosso código no artigo 784. Então, vamos, obviamente, falar deles, principalmente os mais importantes, mais adiante. Então, essa primeira divisão ela é fundamental porque ela diz respeito ao procedimento. É como se, os alunos que já tiveram aula comigo sabem, é como se eu tivesse aqui grandes placas. Eu estou perdido em determinado lugar, eu não tenho Waze, eu tenho ali, não tem nenhum aplicativo para me ajudar, e eu tenho duas placas. Na primeira, estou andando na avenida e tem dois lados. Do lado esquerdo está escrito ali, título executivo judicial. Do lado direito eu tenho título executivo extrajudicial. A partir do momento em que você pegar um caminho, você vai ver que depois todos os outros lugares vão aparecendo para você. Mesma coisa vale se eu adotar o outro caminho. O que eu quero dizer com isso? Se você souber bem qual é o seu título, qual é a origem do seu título, você muito provavelmente vai acertar por tabela a maioria das questões que dizem respeito àquele procedimento. Por outro lado, se você errar, se você tomar a via errada, você tinha um título judicial e entrou no caminho do título extrajudicial, você vai errar tudo por tabela. Né? O caminho é sem volta, nesse caso. Isso acontece tanto para o exequente como para o executado. Isso significa dizer que o procedimento de uma execução lastreado num título executivo judicial é completamente diferente, ou pelo menos boa parte, grande parte diferente do procedimento vinculado a um título executivo extrajudicial. Como eu disse, isso vale tanto para o credor como para o devedor. No título judicial, a lei, o CPC, chama isso de cumprimento de sentença. Isso está presente no seu código lá por volta dos artigos 500 e em diante. Como eu falei no CPC, os títulos judiciais são 515, mas um pouco antes ele já trata do procedimento de cumprimento de sentença. Os títulos extrajudiciais são os chamados os que dizem respeito a um processo de execução. Eles estão lá no 784 e eles começam a ser tratados no artigo 771 em diante. Para vocês verem a diferença, né? Os judiciais, o procedimento judicial está no 500 e pouco, o extrajudicial no 700 e pouco, 770 em diante. São muito diferentes os procedimentos, portanto. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso. Mas esse é a primeira classificação e a mais importante, talvez. Porque se você, como eu disse, errar o caminho, você erra todo o procedimento. Só para dar um exemplo. Caiu recentemente, não tão recentemente assim, mas enfim, caiu uma peça na segunda fase da prova da OAB. E era um caso em que o sujeito tinha que identificar a natureza do título executivo e depois defender o executado. E aí tinha que ir lá alegar as matérias de defesa que o caso trazia. Eu não me lembro exatamente qual era, mas vamos imaginar que fosse um título executivo judicial. E aí então o executado, que era o candidato, tinha que fazer
uma defesa lastreada num título judicial, que nós vamos estudar mais adiante, a impugnação por bem de sentença, que está no artigo 525. O sujeito, lá no caso, não conseguiu perceber que era um título judicial. Ele considerou que fosse um título extrajudicial, e aí, quando foi fazer a sua peça de defesa, fez uma peça chamada embargos do executado. Está no seu código, no artigo 915. O mérito da peça era exatamente igual. A matéria que ele alegava de defesa era exatamente a mesma. Eu não lembro qual era, mas enfim, era a mesma. O que ele errou? Ele errou o procedimento. Ele usou uma defesa que é cabível num procedimento extrajudicial, quando no caso deveria usar o judicial, ou o contrário. O que aconteceu com a peça dele? Foi zerado. Zero. Peça incorreta. E aí, na época, esse aluno veio me procurar. Falou, olha, Márcio, eu acertei o mérito inteiro. Olha aqui, ó. Mas eu só errei a peça. Tem como me ajudar a fazer o recurso? Falei, não. Aí ele falou, pô, mas por que você não pode me ajudar? Porque não vai adiantar, vai ser perda de tempo meu e perda de tempo, minha perda de tempo e sua também. Porque não tem como resolver. Isso é um erro grosseiro. Você pegou a via errada. Você pegou o caminho errado e, consequentemente, foi errando a tabela. Então, isso é fundamental que vocês não se esqueçam. Eu vou falar disso várias vezes, várias vezes. A outra classificação, e também muito importante, respeita ao objeto exequendo. O que eu estou cobrando? O que eu estou cobrando ou o que está sendo cobrado de mim, né, se eu for executado. Sempre tentem pensar sobre as duas perspectivas, credor e devedor, exequente e executado. E aí, aqui, nós temos uma divisão muito importante e também muito fácil de ser compreendida. O código trabalha com uma ideia, infelizmente, me parece, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, mas uma ideia patrimonialista. O Código de Processo Civil, ele regula mais de 200 artigos a execução de dinheiro, execução de pecúnia, de quantia certa. Essas execuções, elas são a base do nosso procedimento. A doutrina chama a execução lastreada em cobrança de dinheiro, quantia certa, como um procedimento base. Por que é importante, então, saber bem a execução de dinheiro? Primeiro, porque ela é a base para todos os outros procedimentos. Depois nós vamos ver a sistemática do código. Segundo, porque a execução de dinheiro é a que mais aparece. Se você for levantar uma estatística, infelizmente não tem esses dados, mas se você for levantar uma estatística, vai ver que pelo menos, vou chutar aí, mas pelo menos 80%, talvez até mais, das execuções que tramitam no Brasil têm o objetivo de receber dinheiro. O terceiro, mais importante, o CPC, ao adotar a base procedimental como da quantia certa, ele diz que todas as outras execuções vão ter que usar, salvo naquilo que foi incompatível, as regras do procedimento de execução de quantia certa. Então, o que nós vamos fazer? Não só eu, não só a nossa turma, mas todo doutrinador faz isso, todo autor faz isso. Nós vamos estudar bem o procedimento de quantia certa, e aí depois, nas outras execuções, por exemplo, obrigação de fazer, obrigação de entregar uma coisa, nós vamos estudar aquilo que foi diferente, aquilo que o código traz como particularidade. Tudo bem até aí? Então, a primeira divisão, como eu disse, é uma execução de quantia certa contra o devedor. O código faz uma subdivisão dessa classificação, de acordo com a solvência ou não do devedor. Então, se o devedor for solvente, que é esse procedimento base, se ele tiver condições, ao menos em tese, de pagar seus débitos, esse vai ser o procedimento adotado. Se for um executado insolvente, é um outro procedimento. E aqui tem duas situações interessantes. Primeiro, se você procurar no CPC de 2015, a regulamentação a respeito do procedimento de execução contra devedor insolvente, você vai achar um artigo, que é o 1052. E aí, ao ler o 1052, você vai ver uma situação muito interessante. Ele vai dizer, para a execução de insolvente, aplique o CPC de 73. É interessante que se vocês entrarem no site do Planalto, coloca no Google Planalto, CPC 2015, aí ele vai no 1052, ele vai fazer menção a esses dispositivos. Você clica, vai abrir o CPC de 73 para você. Vocês vão ver que todo o CPC de 73 ele está rabiscado, porque ele foi revogado. Menos esses artigos, porque eles continuam em vigor. Por que eles continuam em vigor? Porque o legislador diz, enquanto não vier uma norma nova
que regulamente o procedimento de execução de insolvente vale o código antigo. Então, ele revogou o CPC 33 inteiro, menos essa parte. Por que ele fez isso? Porque esse procedimento aqui, o pessoal está gravando, eu vou falar, não tem problema, ele não serve para quase nada. Tem 15 anos que eu dou aula, talvez uns 8 anos de execução, e vai fazer, sei lá, 20 anos que eu estudo processo civil. Eu nunca vi um procedimento desse. E todo lugar que eu vou, pergunto, você conhece, já passou, já trabalhou com procedimento de execução de insolvente pessoa física? Não. O procedimento está presente ali, mas ele é pouquíssimo utilizado. Deveria ser mais, inclusive, porque, na verdade, qual que é a ideia? A ideia é tentar adotar a regra, as regras do procedimento de insolvência da pessoa jurídica para a pessoa física. Então, se você tem lá, por exemplo, uma falência ou uma recuperação judicial, pessoa que gosta de empresarial, já estudou, está estudando essa matéria, é mais ou menos adotar isso pessoa física. Só que isso não acontece na prática, pelas mais variadas razões. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar referência para vocês sobre isso, mas nem vou entrar. O que interessa para nós é a execução contra devedor solvente. E aí vocês podem perguntar, Márcio, mas o sujeito está sendo executado, ele não tem um centavo no bolso. Ele não é insolvente? Não, ainda não. Ele, até que haja a declaração de insolvência, presume-se que ele é solvente. Então, essa é a base do nosso sistema, a base da execução contra devedor solvente. Tirando a execução genérica, que é a execução de dinheiro, como eu já citei, nós temos também execuções de outras naturezas. E aí, então, o que a gente tem aqui são as outras obrigações. Obrigação de coisa diversa de dinheiro. Porque é importante a gente frisar, o dinheiro é uma coisa. Só que como é tão importante essa coisa, como é assim tão relevante para o código, ele adotou duas terminologias diferentes. Se você for no direito privado, você vai ter lá obrigações de entrega de coisa, certa ou incerta, fazer ou não fazer. Aqui no processo é diferente. Essa coisa é desdobrada em dinheiro e coisa diversa de dinheiro. E aí, então, dentro dessa coisa que não seja dinheiro, ela pode ser certa ou incerta. E aqui essa terminologia também do Código Civil. E, por fim, as obrigações de fazer e não fazer. Tinha que ter deixado em negrito aqui, esqueci. Vou colocar agora, se eu conseguir aqui. Obrigação de fazer ou não fazer. As obrigações de fazer ou não fazer e as obrigações de coisa diversa de dinheiro, essas que eu vou marcar aqui para vocês agora, ó, elas são chamadas de execuções específicas. Execuções específicas. Então, a execução genérica, repetindo, é a execução de dinheiro. Execução específica é a coisa certa ou incerta, que não seja dinheiro, e fazer ou não fazer. Tudo bem até aí? Tudo tranquilo? Bom. Terceira classificação. Execução contra a técnica utilizada. Aqui começa a ficar um pouco mais específico. Aqui começa a ficar um pouco mais precioso. E por isso eu vou um pouco mais devagar. Antes de passar adiante, só uma observação que eu já fiz na aula da semana passada e vou repetir. Se você tem dificuldade em direito civil, se você tem dificuldade em direito obrigacional especificamente, quando eu fiz faculdade era Civil 2, quarto período, não lembro como é que é agora a sua grade, mas enfim. Você tem dificuldade a respeito dessa parte específica do direito privado, você vai precisar voltar lá atrás, você vai precisar revisar seus estudos de direito privado. Por quê? Porque nós vamos falar, por exemplo, de inadimplemento da obrigação. Você não sabe o que é o inadimplemento, fica difícil. Eu vou dizer, a obrigação de entrega de coisa incerta. Se você não lembra o que é a coisa incerta, vai ficar complicado. Então, é importante você sempre se lembrar que o direito obrigacional é fundamental para a nossa disciplina. Tudo bem? Feita essa observação, vou seguir. Agora a gente está aqui, então, na terceira classificação. Estou, para quem está perdido, dormindo aí, ou fazendo qualquer outra coisa que não seja olhando para nós aqui. Já fizemos duas classificações, estou passando para a terceira. Contra a técnica utilizada, técnica processual utilizada. Aí, então, as execuções elas podem ser divididas em execução direta ou também chamada de execução indireta. E a indireta também pode ser vista como mandamental. A primeira execução direta é a mais comum, é a clássica, vamos chamar assim. É a execução que pode se dar por diversos meios. Meios de expropriação, que é o mais tradicional,
desapossamento, subrogação, transformação. Vou dar alguns exemplos para ficar mais fácil. Imaginemos que eu tenho aqui um débito em relação a Letícia. Letícia tem que me pagar 10 mil reais. Ela não me pagou. Foi intimada ou citada conforme o procedimento e não pagou. Ela não fez o pagamento voluntário. E aí, então, eu descubro que a Letícia tem uma loja comercial no centro da cidade. Essa loja está avaliada em 50 mil reais. Eu peço a penhora dessa loja. E depois de fazer a penhora dessa loja e seguir todo o procedimento que nós vamos estudar, a avaliação e leilão, enfim, essa loja é expropriada. Então, eu estou falando aqui da expropriação. Alguém, um terceiro que tinha interesse em comprar essa loja, por exemplo, o Gabriel, foi lá e disse, olha, essa loja me interessa, eu quero abrir um negócio, e então eu quero adquirir essa loja. Ele faz a arrematação da loja. Ele paga lá no leilão, por exemplo, 60 mil reais. Ele deposita o dinheiro em juízo, vai receber lá a carta para poder ir no cartório, passar a propriedade do imóvel para o nome dele. Aquele dinheiro que está depositado em juízo, o juiz da execução vai dizer, olha, qual é o crédito que o Márcio tem? Bom, 10 mil reais era o crédito histórico, só que com correção, juros, honorários e todos os acessórios, chegou em 20 mil. Então, nós vamos pegar 20 mil reais, entregar para o credor, no caso eu, e o que sobrou, nesse nosso exemplo, foram 60 mil, sobraram 40 mil, nós vamos devolver para a Letícia, se ela não tiver nenhum outro débito. O que aconteceu aqui? Nós fizemos uma execução direta. Percebam vocês que, no meu exemplo, a Letícia não se moveu. Ela não fez nada. Ela foi intimada para pagar, não pagou. Eu descobri que tinha sala comercial, fiz a penhora, avaliação, leilão, expropriação. Ela não fez nada. Na execução direta, o devedor não colabora. Quem faz a atuação executiva é o Estado. Diz a doutrina, então. O que acontece é que o Estado substitui a vontade do executado. O executado deveria pagar, não paga. Eu, então, Estado, invado o patrimônio dele, tiro lá o que tem e faço o pagamento ao credor. Tudo bem? Isso vale para a expropriação e vale também para o desapossamento. Imagine que não fosse uma dívida de dinheiro. Imagina que ela tivesse que me entregar um carro. Esse carro, ele está na garagem dela. Eu comprei o carro, fiz um contrato, um título executivo extrajudicial, um contrato assinado pelas partes por duas testemunhas. Esse contrato está válido, vigente, ela recebeu o dinheiro e não entregou o carro. Eu quero o carro. Eu entro, então, com uma ação de execução de entrega de coisa certa. Não é qualquer carro. É o carro X, placa tal, que está no contrato. Ela é intimada ou citada, conforme o caso, nesse meu exemplo, citada para pagar, para entregar o carro. Ela não entrega. O juiz, então, defere busca e apreensão. O que vai acontecer? Vai lá o oficial de justiça, eventualmente com força policial, eventualmente com um guincho, se for necessário, tudo aquilo que for necessário, vamos retirar esse carro de dentro da casa dela. Nós vamos tirá-la da posse. Isso vale, obviamente, também para o imóvel. Pensem num contrato de uma ação de despejo. É um locatário, tinha que sair do imóvel, que não está pagando aluguel, não sai. Eu vou retirá-lo da posse, tira a força de lá. Se ele não quiser colaborar, problema dele. Ele vai sair saindo. Estão comigo? A outra forma de execução, tá bom, só para ficar no último exemplo aqui, a transformação. Um exemplo que o professor Fred menciona. Eu contratei uma obrigação específica. Por exemplo, eu queria que o Gabriel subisse um muro para mim. O Gabriel é um excelente pedreiro. Ele não fez o muro. Recebeu o dinheiro e não fez o muro. Pedreiro normalmente é enrolado, né? Ele não fez o muro. Tentei, não consegui. Entrei com a ação de obrigação de fazer. Ele foi citado para cumprir lá a obrigação, fazer o muro. Não fez. Não quis colaborar. Tudo bem, o que eu faço? Contrato outro pedreiro, contrato um terceiro, esse terceiro faz o muro, e aí então eu cobro o dinheiro que eu gastei com o outro pedreiro e eventualmente a multa, indenizações, tudo mais do Gabriel. Então eu fiz a transformação da obrigação específica, que era construir o muro, para a obrigação genérica, dinheiro. E aí então volta na mesma ideia anterior. Não pagou, pega um bem que ele tem, faço leilão, expropriação, enfim, e resolvo meu problema. Estão comigo? Agora a gente chega na execução indireta ou mandamental. Essa execução, eu preciso da participação do executado. Agora aqui eu queria que vocês tomassem cuidado.
Porque essa participação do executado, ela não é uma participação livre, não é uma participação voluntária, de boa, vou lá fazer. Porque se ele realmente fizer assim, ele não está sendo executado, ele está cumprindo voluntariamente a obrigação. O sujeito foi intimado para entregar o carro, igual o nosso exemplo, a Letícia. Foi intimado para entregar o carro. Ela achou, olha, tá aqui a chave. Ela nem chegou a sofrer a execução, percebam? Ela cumpriu voluntariamente a obrigação. Mas no meu exemplo, ela não fez isso. Ela não cumpriu voluntariamente a obrigação. E nesses casos de execução indireta, eu preciso da participação dele. Ou, no meu exemplo, da participação dela. O exemplo mais fácil de ser percebido são as chamadas execuções personalíssimas. Nas execuções que eu preciso contar com o executado e não posso substituir a participação do executado por um terceiro. Então não é o exemplo do muro. Porque o muro, embora o Gabriel seja um excelente pedreiro, tem outros pedreiros. Eu posso, então, chamar outro pedreiro para fazer aquele muro. Agora esquece a ideia do muro e pensa que, em vez do muro, tem uma obra de arte. Sartori Jacob, assim pronuncia, Sartori Jacob é um grande pintor. Então eu contrato o Sartori Jacob para poder fazer uma pintura para colocar aqui no meu escritório. Ele cobra lá os honorários dele, o preço que ele entende, e não entrega a pintura. Não adianta eu contratar um terceiro, porque eu quero a expertise daquele artista, daquele pintor. Então, nesse caso, eu vou precisar de coagi-lo, de agir de forma coercitiva para que ele cumpra a obrigação. Tá bom, Gabriel, não quer fazer não? Não quer pintar o quadro? Maravilha. Vou impingir, vou colocar, vou fixar uma multa de R$ 2.000 por dia de atraso da entrega do quadro. Ah, não quer pagar não? Vou aumentar essa multa para 10 mil por dia. De repente, vocês vão perceber, vai nascer uma vontade louca do Gabriel de ir lá pintar. Ele não queria, mas ele vai querer fazer. Porque eu estou coagindo através de um meio executivo que o professor Cândido Dinamarca chama de medida de apoio. O juiz se apoia para poder forçar o devedor a cumprir a obrigação. Vocês se lembraram da aula 2, quando eu falei das medidas executivas atípicas, boa parte delas diz respeito a isso. O executado não quer pagar. Não quer pagar, eu vou lá então, aplico uma medida executiva, lembra disso? O exemplo que eu dei lá do professor Jobim, para quem assistiu a aula, de retirar a carteirinha do clube. Aí eu falei, opa, eu não posso ficar sem frequentar o meu clube. Então eu vou lá e pago o débito. Vou dar um outro exemplo, talvez mais simples, já que para a gente adaptar ao nosso período de pandemia. O sujeito não quer pagar o débito. Eu mando cortar a senha do Netflix dele. É uma medida executiva atípica. Não está prevista no dispositivo. Aí ele fala, não, sem a minha série eu não consigo viver. Não dá. Então eu vou lá, faço o pagamento débito, eu cumpro a obrigação que tiver que ser cumprida. Percebam vocês que, de propósito, eu fiz menção a esse exemplo para mostrar para vocês que a execução indireta ou mandamental também pode se dar através de dinheiro. Ele é comum nas execuções personalíssimas, como eu disse anteriormente, o exemplo lá do quadro, mas eu posso também ter uma coerção indireta ou mandamental para execução genérica, que é o que mais tem acontecido. As medidas executivas atípicas, normalmente elas trabalham com coerções indiretas para forçar o devedor a pagar. Eu vou dar outros exemplos, só para vocês poderem, depois, se quiserem estudar. Uma pessoa jurídica que não cumpre uma obrigação, está em débito com a Fazenda Pública. Ela quer participar de um leilão, uma licitação. Vai lá, 8666, e diz para ela, você tem que ter CND, certidão negativa de débito. A lei impõe uma condição para que ela participe da licitação. Aí ele vai lá e falou, então deixa eu pagar esse débito aqui, deixa eu fazer o pagamento desse débito. Indiretamente, ela foi coagida a pagar a obrigação. Na verdade, não foi a execução em si, ela já estava sofrendo execução. Ela já tinha citado para pagar, já tinha que pagar e não pagou. Só que aí surgiu a oportunidade dela participar da licitação, ela falou, opa, peraí, deixa eu ir lá pagar isso aqui para resolver meu problema. Perceberam que indiretamente, então, ela foi lá e resolveu a situação e não por conta da execução. Então, essas técnicas utilizadas são importantes porque, de acordo com a participação maior ou menor do executado, eu tenho uma ligação direta com o artigo 774 do
sugiro que vocês façam uma menção aí. O 774 é aquele artigo que fala dos atos atentatórios de dada justiça, quando o executado é desleal. Então, no exemplo primeiro que eu dei, da Letícia, em que ela não me pagou os 10 mil reais, e ela apresentou a sala lá, eu descobri que tinha sala, dificilmente ela vai poder ser condenada como litigante de má-fé. Porque eu não precisava que ela participasse. Ela simplesmente não colocou óbices à execução. No segundo exemplo, quando eu preciso da participação do executado, ele não colabora, ele não coopera, aí eu posso sancioná-lo. Pode, portanto, esse débito ser acrescido, porque eventualmente ele praticou um ato desleal, um ato não cooperativo. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso quando chegar nos casos concretos. Bom, estou passando aqui para a quarta classificação. Bom, Rafael pergunta aqui. Vou ler para o pessoal que vai assistir a aula gravada depois, tudo bem? Professor, neste caso da empresa que não pode participar da licitação pública, não seria igual ao motorista de Uber, que tem uma retirada da CNH? É parecido, Rafael. A diferença é que nessa hipótese primeira da empresa, isso está previsto na lei. Então, isso é uma medida típica, porque a 866 expressamente prevê. Na segunda hipótese, isso não está previsto em lei. Né? É a medida atípica. E aí, a gente tem que considerar aquela situação da aula passada, lá do artigo 139, inciso 4, que eu falei. Tudo bem? Mas a ideia é semelhante. As duas são formas de se coagir ou de forma de coerção do executado. Aliás, acho que eu já coloquei lá no dispositivo, naquele primeiro que eu li para vocês, mas vou repetir aqui. Há um texto do professor Greco, que está no academia.edu dele, em que ele fala das medidas coercitivas. E aí vai citar vários exemplos que a gente tratou aqui e muito mais. Bom, seguindo, eu estou então falando a quarta classificação. Quanto ao Professor, só um procedimento. minutinho. Só para ver se eu entendi. Essa técnica indireta, ela pode se transformar em técnica direta também, dependendo do caso? Por exemplo, se você precisa que o executor faça a obra de arte, mas ele não faz, ele resolve não pagar a multa da atraso, no exemplo do Frank Guiar, na aula 1, aí você vai transformar essa obrigação específica, que era a obra de arte, em genérica, que é dinheiro, certo? Pode ter, então, um caso em que a indireta se transforma em direta. É exatamente isso, Jéssica. O fato de a gente fazer essa classificação não significa que os meios executivos em determinado processo tenham que ser sempre diretos ou sempre indiretos. Eles podem ser variados. Tá? Então, uma classificação importante para a gente saber as consequências, como eu falei, da lealdade, mas num processo você tem, eventualmente, a concomitância de meios executivos atípicos, típicos, diretos e indiretos. As classificações, elas se interrelacionam. Tudo bem? Tá bom, obrigada. Ah, que isso. Bom, então a próxima, que é quanto ao procedimento. Aqui, eu fiz uma separação para vocês. Ó. Nós temos procedimentos comuns das execuções e procedimentos especiais. Aqui a ideia é muito semelhante àquilo que vocês estudaram no processo de conhecimento. No processo de conhecimento, a gente tem um procedimento comum, procedimento base. E depois tem procedimentos especiais. Por exemplo, uma ação possessória, procedimento especial. Por exemplo, uma ação de consignação e pagamento, procedimento especial. Aqui, a execução também tem um procedimento comum. Só que a gente considera que são procedimentos comuns porque elas dependem do tipo de obrigação que eu estou cobrando ou que está sendo cobrado de mim. É aquela classificação que a gente colocou aqui atrás. Ó. Então, o procedimento comum é o cumprimento de sentença se tiver um título judicial. Esses vão ver depois nos dispositivos que ele pode ser um cumprimento de sentença de dinheiro, mas também pode ser um cumprimento de sentença de obrigação de fazer, não fazer, ou entregar uma coisa. Mas não deixa de ser um procedimento comum. Está previsto ali na norma e você vai seguir tranquilamente o dispositivo do código. Agora, pode ser também um procedimento comum o processo de execução, que é o lastreado num título extrajudicial. Como eu falei, repetindo, é a nossa primeira classificação, está lá nos artigos 771 e em diante. Quais são os procedimentos especiais? São as chamadas execuções especiais. Basicamente, nós vamos levantar três. Eu serei uma pessoa muito feliz
se lá no final do semestre a gente conseguir falar dessas aqui. Ó. Não sei se vai dar tempo, pelo nosso sistema, pelo tempo curto, enfim, mas essa seria a nossa última unidade, nosso último conteúdo. As execuções especiais são 3. Execuções de alimentos, que no seu código, lá no cumprimento de sentença, está no 528, se não me engano. A execução fiscal, que é regulada pela Lei de Execução Fiscal, a 6830/80, a LEF, Lei de Execução Fiscal, que agora em setembro está fazendo 40 anos, Lei de Execução Fiscal, e a execução contra a Fazenda Pública. Então, na verdade, vocês estão percebendo que aqui, os 2 últimos procedimentos especiais, eles têm respeito à presença do Estado. Tanto seja no primeiro caso como credor, no segundo caso como devedor. O que faz com que ele seja especial é a presença do Estado. E no primeiro, o que faz o procedimento ser especial é a possibilidade de prisão. A prisão civil do devedor de alimentos é que torna esse procedimento especial. Porque se você pensar bem, em todos os 3 casos eu estou cobrando dinheiro. Deveria ser, portanto, uma regra geral. Mas existem essas 2 diferenças, esse discrime. Presença do Estado na segunda e na terceira e possibilidade de prisão do devedor na primeira. Tudo bem? Se quiserem já colocar desde logo aí, faça uma menção no seu caderno, computador, sei lá, ao artigo 100 da Constituição, que é o que fala dos precatórios. O regime constitucional dos precatórios, respeito inclusive ao direito financeiro, direito tributário, direito constitucional, tem muitas discussões a respeito do tema. Bom, quinta classificação, contra a participação do Poder Judiciário. Essa classificação, para quem já assistiu a matéria presencialmente, eu falava pouco dela. Acho que eu mencionei 1 ou 2 vezes só. Então, se você está pensando em estudar com os cadernos aí antigos, eu já devia ter falado isso antes, mas enfim, acabei de lembrar agora, vou repetir o que eu sempre dizia presencialmente. Não faça isso. Não use os proibidões lá, os cadernos da galera antiga. Ah, Márcio, gosto de acompanhar com caderno. Tá bom, tudo bem. Por sua conta e risco. Porque a cada semestre eu tenho mudado a disciplina, tenho atualizado, obviamente, e eventualmente algumas coisas que eu estou falando aqui eu não falava anteriormente. Então, você use como material de apoio se quiser, mas não estou dizendo para fazer. Esse é um exemplo. A divisão das execuções, chamadas públicas ou privadas, e alguns consideram também execução judicial ou extrajudicial. Bom, 90%, talvez até mais, das nossas execuções no Brasil são judiciais. Elas tramitam junto ao Poder Judiciário. Nós temos no Brasil, como regra, uma execução judicializada. Então, eu tenho aqui o poder público cuidando da execução. O Estado se exclui na função da tutela judicial executiva. Ele, Estado, é que trabalha com a tutela executiva. É interessante porque isso não acontece na tutela cognitiva. Na tutela cognitiva, eu posso muito bem levar a minha discussão, a minha contenda, a minha batalha, a minha lide, o nome que você quiser dar, para um árbitro. O árbitro, desde que ele for escolhido pelas partes, ele vai cuidar daquilo que for cabível da tutela cognitiva. Ele vai decidir, olha, nessa contenda aí, entre normalmente são empresas, né? A pessoa jurídica 1 contra a 2, quem ganhou foi a 2. A 2 tem direito a receber R$200 mil da 1. Acabou a tutela cognitiva. Sentença arbitral. Só que essa sentença arbitral não pode ser executada perante o árbitro. A Lei 9.307 de 96 restringiu a delegação para um ente privado da tutela cognitiva. Então, a tutela executiva tem que ser feita no judiciário. Se essa empresa 2 não conseguir receber amigavelmente o dinheiro que ela tem para receber, ela tem que executar. Isso está lá no 515 que eu já citei. Mas é importante frisar que tem ganhado força, principalmente em outros países, a execução desjudicializada, ou alguns chamam de execução privada. E aí, eu
disse no começo que eu ia falar um pouco mais, porque não sei se o pessoal sabe, acho que eu já mencionei para alguns aqui, eu estou terminando, espero em breve, estou só aguardando uma última etapa, mas estou terminando meu pós-doutorado, que eu fiz lá na Federal da Bahia, sob supervisão do professor Fred Diego. E qual é o tema que a gente está pesquisando? A desjudicialização da execução. Então, quem já olhou o meu canal do YouTube lá, ou quem já acompanhou o perfil do Instagram, que eu já falei para vocês, o arroba professor Márcio Faria, já deve ter visto que eu tenho falado sobre esse assunto, porque eu tenho estudado aí pelo menos uns 2 anos esse tema. As execuções desjudicializadas. Para quem gosta de mediação, para quem gosta de conciliação, para quem gosta de arbitragem, parece que a execução desjudicializada é mais uma forma de se perceber o que diz lá o código no artigo 3º, parágrafo 3º, que é a ideia dos métodos adequados de resolução de conflito. É o chamado sistema multiportas. Nesse sistema, o que a gente tem são várias hipóteses de tentar solucionar o conflito. Então, se você, por exemplo, tem uma briga de vizinhos, a doutrina sempre usa esse exemplo, que é bem interessante. Um vizinho processando o outro, talvez por conta de um barulho excessivo ou qualquer outro problema. Normalmente a sentença judicial não resolve, porque até que saia a sentença, esses vizinhos continuam convivendo. E aquele problema que existia lá no início, com o processo judicial ele só aumenta. Um vizinho fica bravo porque está sendo processado pelo outro, e aí aquela treta que era X vira 10x. Ao passo que se você tivesse eventualmente levado esses dois vizinhos para uma mediação, seria mais interessante. Coloca o pessoal para conversar com o mediador treinado, isso pode resolver melhor. Então, nesse exemplo, a mediação é mais interessante do que a tutela executiva. Perdão. Aqui o que a gente tem é o reconhecimento de que o judiciário não dá conta de executar tudo que ele tem. Então, qual que é a ideia? A ideia é passar para fora do judiciário boa parte das execuções que a gente tem hoje tramitando no judiciário. Existe um projeto de lei, que é esse que eu deixei para vocês aqui, ó, o PL 6204 de 2019. Esse PL foi apresentado no final do ano passado, já tem muita coisa escrita a respeito dele. E ele propõe tirar a execução do judiciário e colocar nos cartórios de protestos. Então você que vai ter um crédito, em vez de entrar na justiça, vai no cartório. E esse tabelião, lá, o caboclo do protesto, do cartório de protesto, ele é que vai conduzir a execução. Se esse, obviamente, se esse PL for para frente. Ele é que vai fazer penhora, ele que vai fazer proposta, vai colher proposta de acordo, vai receber pagamento, vai bloquear dinheiro, enfim, vai fazer tudo que hoje é feito, quase tudo, melhor dizendo, que é feito hoje no judiciário. Qual é a ideia? A ideia é deixar para o juiz apenas as controvérsias. Então vamos imaginar que esse tabelionato de protesto bloqueou meu salário. E o meu salário é empenhorável por de lei. Está lá no artigo 833. Eu pedi para o caboclo do cartório liberar meu salário, mostrei que era, ele negou. Eu vou ao juiz. Vou ao juiz e o juiz então controla o ato do tabelionato de protesto. Qualquer problema que eu tiver, eu vou ao juiz. Mas, se eu estou conseguindo ser claro, esses atos vão ser praticados prioritariamente fora do judiciário. Isso tem muitas críticas, muitas. A gente pode falar a respeito disso e sugiro depois, eu até já indiquei algumas coisas para vocês ali naquele roteiro. Mas qual que é a ideia base? A ideia base é que as execuções, em sua maioria, elas não andam. Se vocês pegarem as estatísticas do CNJ, vão ver que o índice de congestionamento da execução é gigantesco. O que é índice de congestionamento? Você pega o número de processos que entram num ano e o número que saem. Para processo de conhecimento, acho que eu já falei isso, mas não custa repetir. Processo de conhecimento,
está saindo mais que entrando. A carga está baixando com o tempo. O processo de execução é o contrário. Está entrando mais que saindo. O congestionamento só aumenta. Por vários motivos. Primeiro motivo, não se acha o devedor. O devedor sumiu, desapareceu. Não tem endereço, não consigo encontrá-lo, não acho. Segundo motivo, até acho o devedor, mas não acho bens do devedor. Não tem nada no nome dele. Nada. Não tem um carro, não tem uma moto, não tem uma loja, não tem um imóvel, não tem nada, 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 nada. Não consigo encontrar bens. E terceiro motivo, até encontro, mas os bens que ele tem são insuficientes para pagar o débito. O cara tem lá um patrimônio, tem um ativo, mas o passivo dele é muito maior. E aí nós vamos colocar lá isso numa ordem de preferências, vocês vão ver depois que eu vou falar sobre isso. E aí os credores que estão na frente, na fila, recebem e você fica por baixo e não recebe. Então, por essas três perspectivas, o índice de satisfação da execução é muito baixo. A chance maior é de perder. E aí, nesse caso, esses processos acabam ficando parados no judiciário. Se alguém fez ou faz estágio nas varas da Fazenda Pública, sugiro uma tarefa, se você quiser, uma diversão. Não sei se agora dá para fazer isso, né? Acho que não, mas enfim. Vá no fórum ou faça uma pesquisa de campo e procure nas varas da Fazenda Pública os processos que estão suspensos com base no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal. Alguém pode colar para mim o artigo 40 da LEF aqui, para ajudar? A Lei de Execução Fiscal é 6830/80. O que fala esse artigo? Os processos estão suspensos porque não encontramos ou o patrimônio executado ou existem bens que não podem ser bloqueados. Obrigado, Mariana. Se você chegar numa vara de execução, principalmente as varas que ainda tem processo de papel, aqui de fora ainda tem muito disso, você vê pilhas e pilhas e pilhas de processos, todos ali parados, exatamente porque a execução não anda. Então, qual que é a ideia? Por que isso tem que ficar no judiciário? Por que isso tem que ficar ali atulhando, atrapalhando a vida do juiz? A ideia é que esse processo, então, passe para os cartórios. Por quê? Aí você pode perguntar, mas por que no cartório vai andar se no judiciário não anda? Bom, pode ser que também não ande lá, mas tem um detalhe muito importante. O sujeito do cartório, ele vai ser chamado pelo PL, ele é chamado pelo PL de agente de execução. E ele ganha os emolumentos como uma parte daquilo que ele consegue expropriar. Muda a perspectiva. É como se fosse uma comissão. Né? Pensa num vendedor de loja. Quanto mais ele vende, mais ele ganha. Pensa no agente de execução. Quanto mais ele expropria, mais ele ganha. É diferente a premissa. Ele é um privado, ele é um ente privado que exerce atividade mediante delegação pública, é verdade, mas ele é privado. Então, quanto mais índice de recuperação de crédito ele tiver, melhor para todo mundo, menos para o devedor, obviamente. Então, a premissa é diferente. Essa realidade é o que acontece, por exemplo, sem um português. Em Portugal, os agentes de execução são privados, tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas, desde que haja, obviamente, controle do judiciário. O juiz controla, para evitar abuso, claro. E se não tiver controle do juiz, né, o agente de execução vai ser igual a máfia italiana, vai invadir lá e vai pegar tudo e acabou, um agiota. Não é assim, obviamente, tem controle. Mas a premissa, então, como eu estava dizendo, é retirar do Poder Judiciário essa massa de execuções. Eu estou frisando isso porque isso é uma tendência que vai acontecer. Você pode me cobrar, você não precisa nem anotar porque está sendo gravado. Você pega essa aula daqui a algum tempo e pode ter certeza que isso vai acontecer. Não sei se vai acontecer com base nesse PL, não sei se vai acontecer de forma diferente, mas essa é uma premissa que vai chegar até nós. Bom, Flávio pergunta aqui. Quando se diz desjudicialização no contexto, qual a acepção do termo judicialização? Boa pergunta, Flávio. Bom, vou falar rapidamente sobre isso, prometo, depois vou indicar para vocês material, para a gente não desviar muito do nosso foco. Quando eu falo judicialização, eu estou falando de poderes do juiz. E aí, então, eu tenho, no meu estudo lá, eu levantei o que eu chamei de 3 níveis
de desjudicialização. O primeiro nível é o que acontece, por exemplo, em países como a Itália e a Espanha. Lá, nós temos o que eu chamo de descentralização. Alguns chamam de desjudicialização, mas me parece que lá o que a gente tem é a descentralização. Por que razão? Porque quem pratica os atos de execução é o agente de execução, tanto na Itália quanto na Espanha. Na Itália, o oficiário judiciário; na Espanha, o secretário judicial. Os dois fazem parte da estrutura do judiciário. Seria como se fosse, no caso brasileiro, o oficial de justiça. Então, na verdade, me parece que não dá para dizer que é uma desjudicialização, porque está dentro do judiciário, embora não na mão do juiz, embora esteja na mão desse oficial de justiça italiano ou espanhol, no meu exemplo. Um segundo nível, que é o nível que é proposto, me parece, pelo PL, é realmente uma desjudicialização, porque você está tirando os poderes do juiz e colocando na mão de uma pessoa fora do judiciário, que é o tabelionato de protesto. Mas por que ele é um nível, me parece, intermediário? Porque o juiz está ali controlando. Qualquer problema que eu tenho, como eu falei, eu vou até o juiz. Então está fora do judiciário, mas sob supervisão constante do juiz. Existe um terceiro nível, que é muito mais profundo. Esse nível é o que acontece, por exemplo, na Suécia. Lá, a execução é completamente desjudicializada. Ela é tocada por agências reguladoras do executivo. E pelo menos na literatura que eu tive acesso, não conheço o sistema sueco, até tentei conhecer, mas não consegui. Pela literatura que eu tive, dizem que funciona muito bem. A execução lá funciona muito bem. É claro que eu acredito que o credor sueco, principalmente o devedor sueco, não deva ser como o devedor brasileiro, né? Acredito eu. Então, como eu disse na aula passada, a execução tem muito a ver com cultura. É difícil fazer comparações, mas, como eu disse anteriormente, essa é uma premissa que vai seguir. Posso apostar com vocês. Bom, temos mais duas classificações da execução. Próxima delas, nada, Flávio. Como eu falei, esse tema eu tenho estudado e já tem muita coisa lá. Vocês podem procurar no meu canal do YouTube, muitas palestras e aulas, já falei sobre isso. Enfim, depois, se quiserem, ter interesse, tem muita coisa a respeito. Bom, próximo aqui, classificação. Essa é fundamental. Eu disse no início que eu ia separar algumas para vocês mais importantes, então eu vou separar aqui. A primeira, 3.1, podem marcar como uma das mais relevantes. Vou deixar aqui em vermelho. A segunda, e diria, talvez, para ficar em só 3, a terceira. Para escolher o top 3, são essas aí. Essa, inclusive, diz respeito à nossa aula 4, que é aqui, o cumprimento provisório de sentença. Que eu já mandei para vocês o relatório, né, o roteiro, melhor dizendo, mas vou falar um pouco sobre ela. Essa classificação divide as execuções através da estabilidade do sistema executivo. Antes de começar aqui, uma pergunta. Pode me responder aqui pelo bate-papo, depois por mensagem, enfim. Alguém aqui ainda não concluiu a disciplina de recursos, a disciplina anterior a essa, do semestre anterior, lá do 7º período, que está sendo ministrada, salvo engano, pela professora Laís? Quem ainda não concluiu, ou que ainda sequer começou, que ainda não fez essa disciplina, aqui nesse ponto tem que tomar bastante cuidado. Todo mundo tem que tomar, obviamente, mas essa galera que eu estou dizendo tem que tomar mais cuidado. Por quê? Porque essa divisão está ligada necessariamente com uma parte da matéria de recurso. São os efeitos recursais. Eu falo, mas eu não sei recurso. Eu colei até sem poder mais. Colei. Então, amigos, é a hora de você estudar. Vai precisar, por quê? A não ser que você queira colar de novo, eu espero que você não faça isso, você não vai conseguir resolver questões de tutela provisória e que dizem respeito a execuções provisórias.
Esse assunto é tão importante que ele reverbera no mínimo em 3 matérias da sua grade. Na anterior, que eu já falei, nessa, que nós vamos falar agora, e na próxima, da professora Mônica. Quando ela vai falar de telas provisórias, que está lá no seu código 294.311, a execução das telas provisórias se dá através desse procedimento que a gente vai ver. Ou seja, é fundamental você saber isso. Você não vai passar 3 semestres da faculdade pulando. Talvez até consiga, mas enfim, acho que você está se enganando. Né? Não é para isso que a gente está aqui. Mas enfim, então, como eu dizia, ele é fundamental. Eu vou, na medida do possível, quando a gente entrar na próxima aula, aula 4, voltar um pouco em efeitos recursais. Mas é pouco, é só uma introdução. Se você tiver dificuldade, me avise. Se tiver, estou com vergonha de falar isso, mas pode mandar mensagem lá em box, você já sabe disso, já falei várias vezes. Podem mandar no privado, não tem problema. Bom, o título executivo, perdão, as execuções, ela pode ser dividida definitiva ou provisória. A execução definitiva, ela vai se subdividir em 2 possibilidades. A primeira, execuções lastreadas em título extrajudicial. Todas as execuções lastreadas em título extrajudicial, no CPC de 2015, são definitivas. Então, o sujeito tem um contrato, o sujeito tem um cheque, o sujeito tem uma nota promissória, ele vai entrar com uma execução definitiva. Diga, Isabel. Quer perguntar algo? Não, acho que é um carro, né? Bom, vamos lá. Então, a execução definitiva. Sem problema, tudo bem. Acontece. Também estamos adaptando. Segundo, então dizia eu, repetindo, a execução definitiva, ela está lastreada, 1, no título extrajudicial, e 2, num título executivo judicial transitado em julgado ou precluso, conforme o caso. Repetindo, título executivo extrajudicial definitivo. Título executivo judicial transitado em julgado ou precluso, conforme o caso. Por que eu estou dizendo isso? Há quem considere, e aí acredito que vocês vão estudar isso melhor no próximo semestre, não tenho certeza, que as decisões parciais de mérito que estão no seu artigo 356, elas não transitam em julgado, não existiria transjulgado parcial, só existiria transjulgado final. Eu não concordo com isso, eu acho que há transjulgado parcial. Mas não vou entrar nesse mérito, nessa discussão. Não interessa. Se você chama isso de preclusão, ou chama isso de conjugada parcial, não interessa. Interessa é está estável. Não pode mais ser modificado. Vou dar um exemplo. Imagine que eu estou cobrando, entrei com uma ação de cobrança, em que eu estou pedindo, estou fazendo uma cobrança, estou fazendo uma acumulação de demandas. Estou fazendo 2 cobranças num processo só. Acumulação objetiva de demandas. Tenho dois débitos. Eu emprestei, por exemplo, R$ 5.000 para o Rafael. Depois passou mais um tempo, eu emprestei mais 6.000. Ele não me pagou nenhum dos dois. Só que eu não tenho aqui um documento, um papel. Esse empréstimo foi feito verbalmente. Então, eu vou precisar entrar com uma ação de cobrança. Entro com uma ação de cobrança, demonstro que eu tinha razão, junto lá prova testemunhal, faço prova testemunhal, prova documental, sei lá, enfim, ganhei a causa. Então, o juiz condena Rafael me pagar os R$ 5.000 que eu emprestei para ele no dia X e os outros R$ 6.000 que eu emprestei no dia Y. Só que o que aconteceu? Quando o réu foi chamado a participar desse processo, ele disse, eu devo 5.000. Devo. Reconhece a procedência do pedido. Só não tem como pagar, mas eu devo. Os 6.000 eu não devo. E aí ele vai dizer por que ele não deve. Então o que o juiz vai fazer? Ele vai partilhar o mérito. Ele vai dividir o mérito.
Ele vai dizer, olha, em relação ao pedido 1, 5 mil, não tem mais controvérsia. Então, julgo desde logo procedente. Condena o réu a pagar 5 mil. Ele profere uma decisão interlocutória de mérito, que se o Rafael não concordar, é caso de agravo de instrumento. Ele não fez o agravo de instrumento. Transitou em julgado. Ou, para alguns, ficou precluso, não me interessa. Só que esse processo não vai acabar. Porque tem um pedido 2 que ele contestou. Os 6 mil reais. Então, em relação a ele, vai ter, eventualmente, audiência, produção de prova, sei lá mais o que, e daqui a um ano, sei lá, o dia da sentença. Julga procedente também. Também ganhei os 6 mil reais. Mas em relação aos 6 mil, Rafael fez apelação. Já estudou recurso, sabe que a apelação, como regra, tem efeito suspensivo. Essa é a situação que eu quero deixar para vocês, o exemplo. Então, 2 pedidos. O primeiro pedido, 5 mil reais. Lição interlocutória não agravada. Segundo pedido, 6 mil reais. Sentença apelada. Sentença pendente de julgamento. Tudo bem? Estão comigo? Bom. Primeiro caso. Eu vou entrar com a execução dos 5 mil reais. Essa execução é definitiva ou provisória? Perdão. Essa execução é definitiva. Porque ele não podia, ele podia ter feito o agravo de instrumento, ele não fez. Então, se você considera que é transjugado parcial ou que é preclusão, o nome não me interessa. O que interessa é que ela é definitiva. Ficou claro para vocês? Execução definitiva. Segunda hipótese. A apelação está pendente. Os 6 mil reais, portanto, não estão definitivos. Pode ser que ele ganhe esse recurso no tribunal. Concorda? Quero promover a execução. Essa execução, se for possível de ser promovida, ela vai ser provisória. Porque ela está lastreada num título executivo não definitivo. O título executivo provisório. E aí eu vou ter que analisar, no caso concreto, se é ou não possível promover a execução provisória nesse caso. No meu exemplo, como a apelação do Rafael tem efeito suspensivo, que é a regra para apelações, eu não vou poder promover a execução provisória. A execução provisória está obstada pelo efeito suspensivo. Agora, vamos imaginar que antes de ter sido feita a apelação, eu tivesse feito o pedido de tutela provisória. E o juiz deferiu a tutela provisória. Ele deferiu a tutela provisória e, na sentença, ele confirmou a tutela provisória, dizendo: Márcio tem direito a receber os 6 mil reais. Rafael fez a apelação do mesmo jeito. E ela também está pendente. Mas agora, se você abrir o seu artigo 1012, parágrafo 1º, inciso 5º, você vai ver que a sentença do juiz que confirma, concede ou revoga a tutela provisória, ela faz com que a apelação não tenha efeito suspensivo automático. E aí, consequentemente, isso significa que se eu quiser, não tendo recurso dotado de efeito suspensivo automático pendente, eu posso fazer a execução provisória. Repetindo, 1012, parágrafo 1º, o meu específico exemplo aqui é o inciso 5º. Então, se eu estou conseguindo ser claro, você está me acompanhando, você está vendo que a existência ou a inexistência do efeito suspensivo é fundamental para entender o assunto. Por isso que eu falei do semestre anterior de recurso. Isso é matéria da aula 4. Nós vamos entrar nessas hipóteses. Eu vou explicar a execução provisória. Por hora, o que eu quero que vocês saibam? Execução definitiva, repetindo. Lastreada. 1. Título extrajudicial. 2.
título judicial definitivo. E aí ele pode ser o título judicial definitivo interlocutório, ou de sentença, ou acórdão, não interessa. Execução provisória. O que é execução provisória? É aquela lastreada num título provisório. O que é um título provisório? É aquele que não transitou em julgado, ou, para alguns, não precluiu. Tudo bem até aí? Os outros requisitos, como eu falei, a gente vai ver mais adiante. Só para poder aproveitar o embalo, para quem tem um pouco de menos miolo na cabeça e gosta de penal. A gente sabe que tem algumas pessoas que têm essa dificuldade. Aquela grande discussão que durante anos ficou no STF a respeito da execução provisória da pena, diz respeito a exatamente isso que a gente está tratando aqui. O sujeito está com recurso especial e extraordinário pendente, foi condenado lá na operação, sei lá qual. Pode ou não pode ser recolhido da prisão? Tem que se esgotar ou não esgotar os recursos? Lembra da discussão? Acredito que vocês devam saber do que eu estou tratando. O Supremo foi, voltou atrás, mudou de posição, pode, não pode, 6-5, enfim. Nós estamos falando lá naquele caso, é execução provisória da pena. Claro que ali é uma perspectiva criminal, mas nós estamos falando a mesma sistemática, a mesma ideia. Estão comigo? Bom. Última classificação das que eu separei para vocês aqui. Prometo que depois delas eu encerro. Quanto à realização das atividades executivas. Essa classificação não é muito comum. Dificilmente você vai ver um julgado do STJ enfrentando a diferença entre execução própria ou imprópria. Dificilmente você vai ver ali uma decisão a respeito disso. Mas, como eu não sei o que você vai fazer da vida daqui a pouco, você vai fazer prova de concurso, prova oral, essas coisas que adora canto de livro, né? Adora pegar o sujeito pelo pé. Eu vou citar. E depois eu não cito, vai falar assim, aquele desgraçado do Master me contou isso, cheguei na prova oral, não sabia, errei. Né? Como se eu fosse responsável por tudo. Isso que você vai fazer ou não. Né? Até gostaria de ser. Né? Se eu tivesse algum tipo de ingerência a respeito de vocês, todo mundo ia torcer pro Vasco, por exemplo. Mas, infelizmente, eu não tenho essa ingerência. Então, de todo modo, fica aí para vocês estudarem a respeito do tema. Bom, a execução tradicional, característica que a gente vai estudar, a imensa maioria delas, 95% dos casos, é a execução própria. Quando eu tenho atos de força, atos coercitivos, atos impositivos, o Estado, ou se a execução extrajudicial for adiante, como eu disse anteriormente, o agente de execução privada, enfim, o Estado, ele está praticando atos de força. Então, há necessidade de uma tutela não cognitiva, uma tutela de força, uma tutela que faz com que os efeitos daquela decisão ou daquele título executivo saiam do processo, né? Que é aquilo que o cidadão comum sente. Como a gente já falou, o sujeito pode ser preso porque não pagou um débito alimentar, o sujeito pode ter o seu nome colocado no Serasa porque está em débito, o sujeito não consegue participar de um concurso público porque eventualmente está com alguma dificuldade creditícia, enfim, vários exemplos, situações que extrapolam dos limites do processo ali judicial. Mas existem outras situações que a doutrina chama de execução imprópria. E aí eu coloquei para vocês aqui uma referência do professor Cândido Rangel Dinamarca. Ele tem uma coletânea publicada pela editora Malheiros, que eu recomendo para todo mundo, que é clássico. Principalmente se você está pensando em ir para São Paulo, quer fazer mestrado em São Paulo, quer advogar em São Paulo, fazer concurso em São Paulo. Eu sou Dinamarca, foi desembargador do TJ de São Paulo, foi professor da USP. Ele hoje está aposentado das duas funções, mas continua lúcido, trabalhando, produzindo. O professor Dinamarca é um ícone. Poucas pessoas sabem, mas aquele livro de TGP, que todo mundo fala, o livro de TGP da Ada, na verdade, ele não era só da professora Ada Pellegrini, ele também é do professor Cândido Dinamarca. Então, o de execução é o volume 4. Vocês conseguem ver aqui, ó.
E ele atualizou esse livro, essa edição aqui é de 2019. Então ele está já com código novo. E aí o professor Dinamarca, lá pelas tantas, quando ele vai fazer execução imprópria, ele diz, atos que não constituem execução, por não incluírem pressão sobre a vontade de um sujeito, nem se realizam mediante subrogação de atividades. São os atos de documentação de decisões, às vezes exigidos para a eficácia destes. Então tem alguns exemplos que ele traz lá. Um bem simples. Imagine que você entrou com uma ação de usucapião. Citou todos os confrontantes, fez tudo que tinha que fazer com a ação do usucapião, ganhou. Adquiriu a propriedade através da usucapião. O que o juiz vai ter? Acabou, transitou em julgado, beleza, aquela terra é sua, aquela área é sua, maravilha, você é o novo proprietário. Pois bem, existe um ato executivo que precisa ser praticado. Qual é? Colocar o seu nome no registro, lá na matrícula do imóvel. Agora é uma questão que não exige a força de ninguém. Você não tem que chegar lá no cartório e falar assim, põe aí, sob pena de multa, o meu nome aí. Você não vai fazer isso. Se chegar com a documentação, ele simplesmente vai escrever e acabou. Vai te exigir um monte de documento, enfim, e acabou. Então, é um ato concreto. Ele concretiza a decisão judicial. Então, não dá para ser chamado de ato cognitivo. Só que não tem força alguma. Ele simplesmente obedece o que o juiz determinou. Outro exemplo mais fácil ainda. O sujeito era casado com outro sujeito, ou sujeito, enfim, sei lá, não interessa. Tinha um casamento. Casou, só que ele tem um filho, eles têm um filho menor de idade. Então, esse divórcio não pode ser feito no cartório. Vai no judiciário. Os dois estão de acordo. Divórcio consensual. Só foram para o judiciário porque a lei exige o fato de ter um menor. Decretado o divórcio. Sentença desconstitutiva. Desconstitui o vínculo matrimonial que existia entre aquele casal. Liberdade. Cada um vai para o seu canto. Ou não, sei lá, enfim. O que o juiz vai fazer? Vai mandar oficiar o cartório. Porque cada um deles tem lá no registro deles um estado civil, casado. A partir daquele momento, estado civil divorciado. Faz muita diferença para um monte de coisa. Seja para efeito familiar, que é casar de novo, seja para pagamento de pensão, seja para, por exemplo, ter que comprar um imóvel, quiser comprar um imóvel divorciado, eu não preciso da outorga da outra parte ou não, enfim, vender o imóvel. Ou seja, tem um monte de consequências. Esse ato é um ato executivo, mas é um ato que não impõe força alguma. Por isso, o professor Dinamarca, citando Liebman, vem e diz, é uma execução imprópria. As execuções impróprias são essas que precisam de atos para consumar os resultados estabelecidos pelo direito que ele citou aqui. Estão comigo? Normalmente, guardem isso. Nós temos aqui, nessas hipóteses, sentenças meramente declaratórias. Elas declaram uma situação. Ou, pelo menos, têm eficácia declaratória. Elas são constitutivas, como no exemplo do divórcio, mas têm eficácia declaratória. Declara que dali para frente cada um foi para o seu lado e ninguém eles não são mais casados. Estamos juntos? Tudo bem? Bom, aqui então nós temos